título do estudo de hoje é a Palavra de Deus. Hoje vamos estudar o que é a Bíblia, qual é o nosso dever com a Bíblia e como estudar e interpretar a Palavra de Deus. A primeira pergunta é: o que é a Bíblia? E se te pergunto o que é a Bíblia, o mais provável me diria que é a Palavra de Deus. Mas por que é a Palavra de Deus? 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, a Bíblia inteira, não só parte, mas a Bíblia inteira é inspirada por Deus. E 2 Pedro 1,21 explica mais. E diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, Deus inspirou e moveu homens santos para escrever a palavra dele. E por isso a Bíblia é a palavra de Deus. E João 17,17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. Com que a palavra de Deus é comparada? Salmos 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você andar em um lugar escuro, sem luz, você pode cair, pode se machucar, e por isso é preciso ter uma luz. É igual com a Bíblia. A Bíblia é uma luz para nós em todos os aspectos da vida. Nos ensina a diferença entre o bem e o mal. Nos ensina onde andar e onde não andar e como viver. Por isso a Bíblia é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. A terceira pergunta: que benefícios recebemos ao estudar a Bíblia? 2 Timóteo 3,15 ao 17 diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nesses versos vemos vários benefícios que recebemos ao estudar a Bíblia. A primeira é que nos torna sábio para a salvação, porque quando estudamos a Bíblia, encontramos a Cristo, nosso Salvador. Também é útil para o ensino, a repreensão, a correção, a educação na justiça, e também para que podemos ser perfeitos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. E Romanos 15,4 diz: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A Bíblia também nos ensina e nos dá esperança. Salmos 19, 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. A Bíblia restaura a alma e dá sabedoria aos simples. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O que nos está ensinando esse verso? Mostra que a Bíblia ensina a diferença entre o bem e o mal, ensina os nossos defeitos, o nosso caráter, ensina que somos pecadores e também nos ensina o que devemos ser.
o caráter que deveríamos ter. E por isso é cortante, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. O espírito de profecia, no livro O Grande Conflito, página 9 diz: em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas e pedra de toque da experiência religiosa. Então, a Bíblia é a autorizada e infalível revelação da vontade de Deus. E nos ensina o caráter que devemos ter, nos ensina e revela as doutrinas que devemos crer, e também é a pedra de toque da experiência religiosa. E no livro A Ciência do Bom Viver, página 459, recebidas as verdades bíblicas elevarão a mente e a alma. Se a palavra de Deus fosse apreciada como deveria ser, tanto os jovens como os idosos possuiriam uma retidão interior, uma firmeza de princípios que os habilitariam a resistir à tentação. E 1 Pedro 1:23 diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então a Bíblia, a palavra de Deus, é a semente incorruptível e somos regenerados através dela. Então a palavra de Deus é a semente incorruptível, mediante a qual somos regenerados. E a Ciência do Bom Viver, página 458, diz: a Bíblia toda é uma revelação da glória de Deus em Cristo. Recebida, crida e obedecida, ela é o grande instrumento na transformação do caráter. É o grande estímulo, a constrangedora força que vivifica as faculdades físicas, mentais e espirituais, dando à existência a devida orientação. Vemos que ao estudar a Bíblia, somos transformados e recebemos o poder de Cristo para vencer o pecado. E continuando, o motivo por que os jovens e mesmo os de idade madura são tão facilmente induzidos à tentação e ao pecado é não estudarem a palavra de Deus nem meditarem nela como devem. A falta de firme e decidida força de vontade que se manifesta na vida e no caráter é resultante de negligência das sagradas instruções da palavra de Deus. Eles não dirigem, mediante diligente esforço, a mente àquilo que lhes inspiraria pensamentos puros, santos, desviando-a do que é impuro e falso. E a quarta pergunta: até quando durará a palavra de Deus? Isaías 40, verso 8 diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Então, até quando durará a palavra de Deus? Durará eternamente, para sempre. Qual é o meu dever com a Bíblia? Deuteronômio 17:19 diz: e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida. Esse é o primeiro dever do cristão: ter a Bíblia e ler a Bíblia todos os dias da sua vida. E João 5:39 diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna,
e são elas mesmas que testificam de mim. Não é suficiente ler a Bíblia todos os dias, mas também temos que examinar as Escrituras, estudar a Bíblia e tentar entender o que está dizendo. João 14, 23. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. E também Deuteronômio 17, 19. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Aqui vemos que o primeiro dever é ler a Bíblia todos os dias da nossa vida. Também devemos estudar a Bíblia, examinar a Bíblia, tentar entender o que está dizendo. E a terceira é pôr em prática a Bíblia. Esses são os deveres do cristão. E a sexta pergunta: como devo estudar e interpretar a Bíblia? A razão pela qual tem tantas denominações no mundo é por falta de interpretar a Bíblia como deveria. Mas hoje vamos estudar o que diz a Bíblia, de como estudar e interpretar a Bíblia. O primeiro ponto que devemos tomar em conta é que todos podemos entender a Bíblia. Todos podem entender a Bíblia. Segundo Pedro 1, 20 ao 21 diz: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o que está dizendo esse verso? Que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Está dizendo que não devemos depender de ninguém para poder interpretar a Bíblia para nós. Não devemos depender do Papa, de algum sacerdote, de um pastor, de um ancião, de ninguém para interpretar a Bíblia. Nós, estudando e sendo guiados pelo Espírito Santo, se somos honestos e realmente queremos saber, Deus vai abrir os nossos mentes, nos vai mostrar a verdade que está claramente mostrado na palavra de Deus. E por isso devemos estudar a palavra de Deus, para saber qual é a verdade, a diferença do erro, para não ser enganado por ninguém. E o espírito de profecia, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 704, diz: Todos os que se aproximam da Bíblia com espírito dócil e devoto para estudar suas expressões como a palavra de Deus receberão iluminação divina. Há muitas coisas aparentemente difíceis ou obscuras que Deus tornará claras e simples aos que assim buscarem compreendê-las. E na página 711, meus irmãos, que a palavra de Deus permaneça exatamente tal qual é, que nenhuma sabedoria humana presuma diminuir a força de uma só declaração das Escrituras. Também devemos estudar em oração, ou no espírito de oração. 1 Coríntios 2,14 diz: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, se nós não somos guiados pelo Espírito Santo, se não estamos sendo transformados, se não somos convertidos, não vamos entender o que se discernem espiritualmente.
porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E nunca poderemos entender a Bíblia se não somos guiados por Deus, se não queremos saber a verdade, se não queremos que Ele mora em nós. Caminho a Cristo, página 91. Nunca deve a Bíblia ser estudada sem oração. Antes de abrir suas páginas, devemos pedir a iluminação do Espírito Santo e ser-nos-á dada. Sempre devemos estudar a Bíblia em oração, pedindo que o Espírito de Deus nos guie. O outro ponto, a Bíblia e somente a Bíblia, ou sola Escritura. O que significa isso? Isaías 8:20 diz: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então, tudo o que nós acreditamos deve ser conforme a Bíblia e o que diz as profetas de Deus. Nunca devemos acreditar algo que contradiz a Bíblia. Se alguém dizer uma coisa que não é conforme a Bíblia, se não é baseado na Bíblia, então não é a verdade. Fundamentos da educação cristã, 126. A Bíblia é a única regra de fé e doutrina. Então, a Bíblia é a única regra de fé e doutrina. E em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 416, diz: a Bíblia e a Bíblia tão só deve ser nosso credo, o único laço de união. Todos os que se submeterem a essa santa palavra estarão em harmonia entre si. Nossos próprios pontos de vista e ideias não devem controlar nossos esforços. O homem é falível, mas a palavra de Deus é infalível. Em vez de lutar uns com os outros, exaltem os homens ao Senhor. Defrontemos toda oposição, como o fez o Mestre, dizendo: está escrito. Ergamos o estandarte no qual está escrito: a Bíblia, nossa regra de fé e disciplina. Aqui vemos que a Bíblia, e só a Bíblia, é o nosso único credo e o único laço de união. O grande conflito, página 595. Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia, e a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Agora escuta. As opiniões de homens ilustrados, as deduções da ciência, os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam. A voz da maioria, nenhuma destas coisas, nem todas em conjunto, deveriam considerar-se como prova em favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro "assim diz o Senhor". E o outro ponto, considerar toda a Bíblia. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. E se toda a Bíblia é inspirada, devemos então estudar toda ela, para poder entender o que está dizendo Deus, qual é a ideia e a mensagem completa para nós. E por isso também devemos comparar verso com verso. Isaías 28:10 diz: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. É importante estudar a Bíblia e estudar ou comparar verso com verso. Por quê?
Porque quando um verso talvez não explica algo de uma maneira completa, outro verso complementa e explica mais. Então, cada verso apoia outro verso. Então, ao comparar verso com verso, chegamos a ter uma ideia maior, um entendimento mais completo do que está dizendo. É como uma corrente. Cada verso se conecta com o outro. E a Bíblia inteira está em harmonia. Não tem nada que contradiz outra parte. E isso é a beleza da Bíblia, da Palavra de Deus. O outro ponto. Examinar e provar novas doutrinas e ensinos. Atos 17:11 diz: Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Aqui está falando dos bereanos, e eles eram mais nobres dos que estavam em Tessalônica. Mas por quê? Porque eles receberam a palavra examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. E esse é nosso dever como cristão. Não devemos receber nem rejeitar algo sem primeiro provar e examinar nas Escrituras para ver se é conforme a Bíblia. E 1 Tessalonicenses 5:21. Aqui Paulo está falando aos que estão em Tessalônica e diz: examinai tudo, retende o bem. Isso é o nosso dever, examinar tudo e reter o bem. Provérbios 28:9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Por isso, devemos examinar tudo, porque se nós rejeitamos a verdade, até a nossa oração é abominável. No livro Educação, página 188, o Espírito de Profecia diz: Não basta sabermos o que outros têm pensado ou aprendido acerca da Bíblia. Cada qual deve no juízo dar conta de si mesmo a Deus. E deve hoje aprender por si mesmo o que é a verdade. Vou repetir. Não basta sabermos o que outros têm pensado ou aprendido acerca da Bíblia. E por quê? Porque cada qual deve no juízo dar conta de si mesmo a Deus. E deve hoje aprender por si mesmo o que é a verdade. É nosso dever ter a certeza que o que acreditamos é a verdade e não algo falso. Conselhos sobre a escola sabatina, página 36, diz: devemos investigar todos os pontos da verdade, pois não há limites à verdade de Deus. E tanto alunos como professores devem sentir mais vivo interesse em seu estudo, a fim de saber o que Deus disse. Durante anos tem-nos soado a voz divina: despertai, despertai, despertai. Estudai cada ponto da verdade, para que saibais por vós mesmo qual é a diferença entre a verdade e o erro. Examinem os estudantes por si mesmos, a fim de conhecer as coisas profundas de Deus. Esse trabalho deve ser feito no Espírito de Cristo. Não imponhais restrições aos estudantes. Aqui vemos que é o nosso dever investigar cada ponto da verdade. E por isso devemos reestudar o que nós acreditamos, as verdades que acreditamos, as doutrinas, para ver se realmente estão basados e fundados na Bíblia. E o outro ponto, tal como está escrita.
E esse ponto é o mais negligenciado. Até em nossa igreja, tem muitas pessoas que não aceitam a palavra de Deus tal como está escrita. Apocalipse 22, 18 e 19 diz: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, não devemos acrescentar nem tirar da palavra de Deus. Mas o que significa acrescentar e tirar da palavra de Deus? É quando nós lemos um verso e dizemos, diz isso, mas não realmente quer dizer isso. Ou lemos um verso e dizemos, está dizendo isso, mas realmente quer dizer isso. É quando queremos mudar a palavra de Deus, quando não queremos aceitar as palavras que estão escritas nela. O Espírito de Profecia, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 18, diz: Irmãos, apegai-vos à Bíblia, tal como ela reza. Parai com vossas críticas relativamente à sua validade e obedecei a palavra, e nenhum de vós se perderá. E no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 93, diz: A Bíblia, tal qual nela se lê, deve ser nosso guia. Coisa alguma é tão adequada a ampliar a mente e fortalecer o intelecto como o estudo da Bíblia. Então, a Bíblia, tal como ela reza, tal qual nela se lê, deve ser nosso guia. Nós devemos aceitar a Bíblia e as palavras que estão na Bíblia. O que Deus está dizendo. O que Deus quis dizer, Ele falou na Bíblia. E o que Ele falou foi o que Ele queria dizer. O livro O Grande Conflito, página 598 e 599 diz: As verdades mais claramente reveladas na Escritura Sagrada têm sido envoltas em dúvida e trevas pelos homens doutos que, com pretensão de grande sabedoria, ensinam que as Escrituras têm um sentido místico, secreto, espiritual, que não transparece na linguagem empregada. Estes homens são falsos ensinadores. Foi a essa classe que Jesus declarou: Errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Marcos 12, 24. Aqui está dizendo que tem homens que ensinam que as Escrituras têm um sentido místico, secreto, espiritual, que não transparece na linguagem empregada. E isso me faz lembrar da doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade não era acreditada pelos nossos pioneiros nem de Ellen White, mas entrou depois em nossa igreja. É uma doutrina da Igreja Católica e agora é a doutrina da Igreja Adventista, mas não se encontra na Bíblia. Falam que tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas não encontramos isso na Bíblia. Na Bíblia só encontramos Deus Pai, o único Deus, e Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, e também o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, a presença deles. As pessoas usam versos da Bíblia e tentam mudar o que está dizendo para tentar provar a Trindade. Dizem, fala isso, mas realmente está dizendo isso. Está falando isso e isso quer dizer isso, quando a Bíblia claramente não está dizendo isso. E continuando.
diz: a linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou figura. Então devemos aceitar a Bíblia por seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou figura. Mas como vamos saber se tem um símbolo ou figura? A Bíblia, a palavra de Deus, vai dar uma boa razão para que nós entendermos que é um símbolo ou figura. Ou nos vai dizer claramente que é um símbolo ou figura. E por isso temos que estudar mais e provar, examinar, para ver se aquela coisa que cremos que é um símbolo realmente é um símbolo. Por exemplo, o verso mais conhecido no mundo é João 3,16, onde diz que Deus deu seu único filho, seu filho unigênito. Mas agora as pessoas querem mudar isso. Estão falando que filho não quer dizer filho e unigênito não quer dizer unigênito. Mas filho na Bíblia sempre quer dizer filho. Não tem outra explicação. E o unigênito quer dizer que é o único gerado. Em todas as partes da Bíblia que encontramos a palavra unigênito, vemos que quer dizer o único nascido, o único gerado. Então não devemos tentar mudar a palavra de Deus, tentar destruir o evangelho de Deus. Deus deu seu filho unigênito, o único filho gerado de Deus. E não devemos tentar mudar isso. Continuando. Cristo fez a promessa: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus. João 7,17. Se os homens tão somente tomassem a Bíblia como é, e não houvesse falsos ensinadores para transviar e confundir-lhes o espírito, realizar-se-ia uma obra que alegraria os anjos e que traria para o redil de Cristo milhares de milhares que ora se acham a vaguear no erro. Cumpre-nos exercer todas as faculdades do Espírito no estudo das Escrituras e aplicar o intelecto em compreender as profundas coisas de Deus, tanto quanto possam fazer os mortais. Não devemos, contudo, nos esquecer de que a docilidade e submissão da criança é o verdadeiro espírito do aprendiz. Muitas porções das Escrituras que homens doutos declaram ser mistério, ou que não consideram como tendo importância, estão repletas de conforto e instrução para aquele que aprenda na escola de Cristo. Um dos motivos por que muitos teólogos não têm compreensão mais clara da palavra de Deus é o cerrarem os olhos às verdades que não desejam praticar. O compreender a verdade bíblica não depende tanto do vigor do intelecto posto à pesquisa, como da singeleza de propósito, do fervoroso anelo pela justiça. Nunca se deve estudar a Bíblia sem oração. Somente o Espírito Santo nos pode fazer compreender a importância das coisas fáceis de se perceberem, ou impedir-nos de torcer verdades difíceis de serem entendidas. Querido irmão e querida irmã, é o nosso dever aceitar a Bíblia tal como está escrita. Devemos aceitar o que Deus está dizendo e não tentar mudar o que Ele está dizendo na Bíblia. Porque não devemos acrescentar nem tirar da palavra de Deus. Hoje vimos a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Vimos qual é o nosso dever com a Bíblia, que devemos ler a Bíblia todos os dias, devemos estudar, examinar a Bíblia e tentar entender a Bíblia. Também devemos obedecer a Deus,
pôr em prática a palavra de Deus. E também como interpretar e estudar a Bíblia. Não deixe ninguém te enganar. Prova, revisa o que você acredita e ver se realmente está fundada e basada na palavra de Deus. Isso é o nosso dever e devemos aceitar só o que está conforme a palavra de Deus. Espero que esse estudo te ajudou e te aconselho a continuar estudando e nunca parar de estudar a Bíblia. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, te damos graças por nos ensinar como estudar a sua palavra e a importância da sua palavra em nossas vidas. Também damos graças por nos dar a sua palavra e por nos dar Jesus Cristo. Pedimos que nos dê entendimento e sabedoria ao estudar a sua palavra. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima.